Olá, mais uma vez boa noite, sejam muito bem-vindos. Peço licença para entrar na sua casa, peço licença para entrar no seu ambiente, onde você se encontrar, que nós possamos estar juntos, unidos ao plano espiritual, a quem eu saúdo, a equipe espiritual do Lar Espírita Amor e Luz. Saúdo também os mentores de todos os presentes, saúdo os mentores responsáveis pela palestra de hoje e convido vocês a relaxarem. Respira, solta o corpo, solta os músculos da face, solta todas as suas preocupações, os seus incômodos, os problemas que teve durante o dia, durante a semana, durante o mês. E vamos juntos, de corações unidos, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, sentindo seu abraço carinhoso, sua força, seu amor nos envolvendo, para que já, a partir de agora, todos aqueles que estão ligados a nós possam já ir recebendo o tratamento espiritual necessário ao seu corpo e ao seu espírito, para que no final do nosso encontro nós possamos também vibrarmos, fluidificarmos as nossas águas, a quem nós pedimos que, se sentirem-se à vontade, coloquem copo com água, garrafa com água, para a fluidificação, já começando agora e encerrando no final do encontro. Mestre querido, nós nos entregamos em tuas mãos, pedindo que atue através da nossa mente, das nossas palavras e do nosso coração, para que sejam ditas as palavras e os ensinamentos necessários na noite de hoje, que sejam úteis a todos nós e que tenhamos forças para colocarmos em prática os ensinamentos que deixaste para nós. E assim, de nossa parte, nós vamos pedindo licença debaixo de toda a proteção espiritual para iniciarmos as nossas reflexões, o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, mais uma vez boa noite, prazer imenso estar com vocês de novo, nosso encontro mensal. Maria querida, Ricardo querido, que sempre nos dão toda essa força, todo o amparo necessário para que esses encontros aconteçam. Recebam aí minha gratidão, meu carinho, que o plano espiritual os envolva, dando muita força, muita luz nessa caminhada que sempre, sempre traz tanto para todos nós, não é? O ensino, o conhecimento, a alegria do reencontro é uma bênção para todos nós e vocês são responsáveis por tudo isso. Bom, hoje vamos refletir um pouquinho sobre a importância, não é, da reencarnação do espírito, a nossa volta, o nosso retorno ao planeta Terra ou ao outro que tenha, de repente, o mesmo grau evolutivo, que seja condizente com o nosso espírito, com o nosso conhecimento, com a nossa necessidade. O ciclo reencarnatório tem um nome que, se nós formos citar para conversar, ninguém vai saber, é mais conhecido dentro do parâmetro médico, do parâmetro da medicina, principalmente do Brasil, né, que tem o nome derivado do grego, que vem do grego, que se chama palingenesia, que é o ciclo reencarnatório, o retorno do espírito ao corpo material, né, em outro corpo material. E que a ressurreição seria, lógico, como diz até mesmo o Evangelho, mas explicando, e como diz nos estudos antigos, que era a volta do ser
aquele próprio corpo que, logicamente, a ciência explica que não é possível, porque o pó retorna ao pó. Mas era entendido naquela época, ou pelo menos traduzido até hoje, como o retorno do próprio ser, aquele corpo que já tinha morrido. Enquanto que a palingenesia é realmente o sinônimo de reencarnação, que nos diz, conforme o capítulo 4 do Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o reino de Deus está onde? Dentro de cada um de nós. E isso é legal porque nós podemos levar esse caminho, essa frase, esse título ao reino de Deus que está dentro de nós, a nossa partícula divina, que vai chegar à perfeição. Nós viemos ao mundo, nós reencarnamos, nosso espírito reencarna para ficar quite com dívidas presentes ou passadas, acumuladas agora ou no pretérito, acertando contas, fazendo reajustes através de provas e expiações dessa forma, mas para que nós cheguemos à perfeição, não é? Então, para nós reencontrarmos o reino de Deus que está dentro de nós, essa partícula divina, esse ser humano perfeito, nós precisamos vir várias e várias vezes reencarnando como espíritos que precisam do aprendizado, da busca da verdade, da busca do conhecimento, como disse Jesus, né? Então, nós precisamos ir em busca também de alcançarmos essa perfeição, auxiliando as obras divinas, as obras de Deus, não só através de nós mesmos, procurando a nossa melhoria, a nossa segurança, a nossa alimentação saudável, o nosso cuidar de nós mesmos, como auxiliarmos o planeta e essas obras de Deus, que é o mundo, que é os animais, que é todo tipo de criação divina. Então, veja a sabedoria divina, né? Nós temos um propósito na nossa reencarnação, nos melhorarmos, chegarmos a essa perfeição que vamos alcançar, demore mais ou menos, mas também auxiliando tudo que está ao nosso lado, tudo que está entremeando também e nos auxiliando para que cheguemos a esse ponto. Eu separei alguns itens aqui para que a gente tenha uma sequência. Lá do Livro dos Espíritos, a pergunta 132, que faz assim para a gente: qual é, então, a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem, os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, como nós dissemos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então, cabe aqui a gente falar rapidamente, lógico que vocês já sabem, mas a gente precisa reciclar, porque sempre pode ter alguém que esteja vendo a gente pela primeira vez. Prova, eu costumo dizer que é igual como a gente está numa escola, numa faculdade. Nós dizemos que já sabemos. Olha, eu já aprendi isso. Você já aprendeu? Então, nós vamos fazer uma prova para ver se você tira a nota, mostrando, pelo menos dentro dos parâmetros, para ver se você aprendeu mesmo. A mesma coisa acontece com nossos espíritos. Nós estamos dizendo que já somos um pouquinho mais tolerantes, que já somos um pouquinho mais pacientes. Então, a espiritualidade maior, os anjos de Deus, os anjos de Jesus vão dizer para a gente assim: eu vou te dar algumas provinhas aí, para você ver se realmente você passa nisso que você já disse que aprendeu. Então, são provas, são algumas coisas mais leves. Aí, geralmente, a gente não passa na nossa prova, né? Ou tira uma nota meia boca, né? Então, a gente fica aí repetindo algumas situações de provas para poder passar de ano na existência corporal e na nossa encarnação. Mas algumas coisas são expiação. Expiação é aquela situação assim: olha, eu pedi um dinheiro emprestado. Eu tenho que pagar. Eu tirei um empréstimo no banco, eu tenho que pagar. Então, é aquela situação que é mais pesada, é mais complicada. E, geralmente, eu trago também de vidas passadas. Não esquecendo, como nós falamos no início, muitas das provas e expiações são desta vida mesmo, tá? Nós viemos com pequena parte do que a gente deve pela misericórdia divina. Se nós tivéssemos nessa encarnação tudo o que pedimos, quando estamos no plano espiritual, vendo o que a gente já fez,
com uma visão mais dilatada das nossas existências, porque lá a gente vê um pouco melhor, né? Não estamos encerrados no corpo de carne com a visão completamente míope das situações e de nós mesmos, não. Então a gente chega lá do outro lado e a gente fala, olha, eu quero isso, 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 aquilo. Aí a misericórdia do Pai fala assim, não, olha, eu vou deixar você só com isso aqui. E aí a gente vem e a gente fica reclamando, achando que a gente não aguenta o que a gente passa, que a gente não vai aguentar, e é o mínimo necessário para o nosso empurrão para frente. Então, expiação é alguma coisa que eu tenho que passar e que geralmente eu fico com bronca de passar. Sabe? É aquela coisa que é um pouquinho compulsória, é um pouquinho obrigado a gente acertar essas dívidas. Vamos lá, olha um comentário de Kardec segundo essa necessidade da reencarnação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, a nossa ação de seres humanos encarnados é necessária para que o universo inteiro se melhore, se forme de uma forma cada vez mais aperfeiçoada, baseada no amor, na harmonia. Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação de se melhorar também, um meio de progredir e de se aproximarem dele. Então, veja como em tudo tem a sabedoria do Pai, em tudo tem a sabedoria divina. Não é? Nós, quando procuramos nos melhorarmos, nós estamos não só nos empurrando para frente, como empurrando os que estão do nosso lado e o planeta em que estamos habitando. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Está lá na pergunta 133 do livro dos Espíritos. Porque tem uns que nem quando a gente está na escola, tem uns que aprendem mais rápido, tem uns que são excelentes alunos, tem outros que são meio devagar ou não gostam de estudar, igualzinho a gente em seres humanos encarnados. Nós não estamos todos no mesmo patamar de evolução. Então, tem alguns que vão mais rápido para frente, agem, atuam de uma forma melhor em relação ao semelhante, tem uma aceitação melhor da vida, do sofrimento, das dores. Então, e aqueles que são mais possuidores dessa facilidade, têm mais vontade, seria, por um acaso, já dizendo que não seria privilégio de um ou de outro, tá? Todos foram criados igual, simples e ignorantes. Está lá nesse capítulo 4 do Evangelho, vocês podem ler depois. Porque senão seria mérito para um ou para outro, ou uma preferência de Deus, coisa que não vai de encontro com a justiça e com a perfeição do nosso Pai maior. Então, aquele que está se dedicando mais, que está procurando ser melhor, ele tem o seu mérito e a sua vantagem por estar indo na frente e fazendo por onde. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Por isso que a gente precisa estar no corpo, porque é diferente, porque como a gente esquece as coisas que fizemos, que fizeram para a gente e que foram negociadas antes da gente reencarnar, com a espiritualidade e com o nosso aval também, então a gente tem um mérito maior, porque se eu não sei o que a pessoa me fez de bom ou de mal, e eu estou dando amor a essa pessoa, independente do que ela me fez, eu já estou numa condição melhor, A pessoa já está numa condição melhor de dar amor e de aprender. Então, Deus, que é justo, não podia fazer feliz uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Então, tudo depende de nós mesmos, tudo depende das nossas lutas, tudo depende de como nós estamos enfrentando a nossa vida. Por isso, vale a pena a gente investir na gente, como vocês estão fazendo. Eu estou vendo aqui, não consigo ver o rostinho de vocês, nem quem está conosco, mas as pessoas que estão conosco agora e que vão estar também depois assistindo a nossa live, e etc., estão investindo em si mesmas. Estão procurando um pouquinho mais do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, como a gente está fazendo agora aqui nesse tema da noite de hoje, que foi aprovado pela nossa querida Maria, Então, veja bem, aquele que preferiu, tendo essa oportunidade, sabendo da oportunidade também do aprendizado, do investimento em si mesmo, preferiu outros propósitos, outros caminhos, não vai ter a mesma vantagem daqueles que estão se esforçando
e que estão aí deixando de ir para uma festa, deixando de pedir para uma comemoração, deixando de fazer outra coisa dentro de casa, se bem que agora não se pode fazer nada disso, né? Mas deixando de fazer outras coisas para buscar o aprendizado, buscar o estudo. Então, veja bem, já tem mais mérito aquele que está investindo em si mesmo. Não é diferença de Deus que vai fazer pelos seus filhos. Não, Ele nos ama a todos igualmente. Continuando no Livro dos Espíritos, está lá, 133A. Mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Como nós dissemos, todos têm que passar por tudo, não é? Porque senão Deus estaria fazendo diferença. Vai depender da gente passar bem ou mal aquela situação que vem ao nosso encontro. Aí os espíritos respondem assim, olha, então que diferença se todo mundo vai passar pelas provações? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Por exemplo, se nós já conquistamos a paciência, nós não vamos ser testados naquelas situações que temos que exercitar ou passar por paciências, por provas de paciência. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Fica bem claro, né? No Livro dos Espíritos, Kardec explicando para todos nós, excelente professor que era Kardec, né? Agora a gente chega lá na Gênese, capítulo 11 da Gênese, falando um pouquinho do fluido perispiritual, que é o traço de união entre o espírito e a matéria. Por isso que aqui cabe a gente falar, abrindo um parêntese, que quando dizem assim, o aborto não é nada demais quando se toma a pílula do dia seguinte, ou então quando a criança está no início do feto, é sim, porque o que a Gênese fala? Durante a união do perispírito, do espírito com o corpo, que é o veículo do pensamento para transmitir o movimento das diferentes partes do organismo, para o impulso da vontade, veja bem, o perispírito nos une o espírito ao corpo. É justamente aquele fio prateado que quando se vê em sonho, ou muitos videntes veem, é o espírito que tem esse fiozinho prateado, é aquele que está encarnado. É a ligação do perispírito ao corpo. E é ele que nos traz o que a gente vai fazer, né, para ter aquela sua individualidade, né? É como se fosse o fio condutor do telégrafo, um fluido elétrico. Os nervos também nos unem a esses fios todos espirituais e nos dão os movimentos, nos dão as condições de seres encarnados. Então, o perispírito é exatamente essa ligação, né? Logo que o espírito se encarnar no corpo humano, em via de formação, esse laço fluídico, que não é outro senão a expansão do perispírito, amarra ao germe sobre o qual ele se encontra, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, Kardec já está dizendo para a gente, olha, houve o ato da concepção, houve a geração do embrião, já é considerado aborto. Não, às vezes perguntam para a gente sobre essa pílula do dia seguinte que a gente citou aqui. É considerado aborto dentro dos estudos espíritas, não é? Porque se já foi considerado também a ligação daquele espírito negociado durante o sono físico com aquela mãe e com aquele pai, então qualquer coisa contra o ato de amor, daquele nascimento daquele espírito, já é alguma coisa que vai nos trazer responsabilidade. Olha, ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência dele próprio, ele perde a lembrança do seu passado. Porque, lógico, o espírito vai reencarnar, devagarinho ele vai tomando consciência. E está dito nos estudos, gente querida, que o reencarne é mais doloroso do que o desencarne. Porque o espírito está entrando numa prisão, eles dizem, os estudiosos. Enquanto que o desencarne, o espírito está saindo de uma prisão, que é o corpo material. Então, cabe a nós, lógico, fazermos as nossas preces, as nossas orações
para quando um ser querido, quando as pessoas voltam à casa espiritual, à pátria espiritual, por conta do trabalho também perante a espiritualidade, de cortar os fluidos, tal, tudo, de fazer o recebimento lá do outro lado. Mas nós temos que devagarinho nos conscientizando de novo da justiça divina, não é? Que a tudo ordena, que a tudo põe as mãos, que a tudo cuida, nada fica sem o cuidado de Deus e do plano espiritual superior. Não é? Então, mesmo a gente sendo espírita, mesmo a gente entendendo muitas coisas, nós ainda sofremos muito com o desenlace, com a volta dos nossos entes queridos para a verdadeira casa deles, que é a casa espiritual. Mas cabe a nós, então, pedirmos força para nós e para aquele ente que está voltando, porque é da lei, não é? E quanto mais, e como foi falado, quanto mais nós erramos, quanto mais nós evitamos as nossas facilidades para a perfeição, para o nosso adiantamento espiritual, mais encarnações nós vamos ter, junto com a matéria grosseira. Quanto mais a gente vai conhecendo, evoluindo, mexendo na nossa moral, no nosso lado bom, porque todos nós temos o lado bom e o lado mal, né? E nós precisamos investir, como o Evangelho fala, deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Então, nós temos oportunidades na existência, na vida, e muitas vezes a gente joga fora essas oportunidades de auxiliar, de servir, de estender as mãos. E isso nos prende cada vez mais a números e números de encarnação. Sem contar, claro, que o período que nós ficamos no plano espiritual, o período entre uma encarnação e outra, é muito maior, que se chama erraticidade, vocês sabem. O período de erraticidade é muito maior do que o período que nós ficamos encarnados em várias e várias encarnações, lembrando que somos espíritos milenares, não é? E estamos ainda no segundo planeta, hein? Né? Saímos do primitivo, estamos no prova de expiação, assim, com aquela dificuldade de irmos para a regeneração, mas vamos chegar lá, estamos fazendo por onde? Pelo menos estamos tentando, né? Estamos procurando nos melhorarmos. Então, a gente vai esquecendo do que deixamos no plano espiritual, vamos nos conscientizando, né? Porque as coisas estão em estado latente, a gente precisa ser adormecido para reencarnar, mas devagarinho nós vamos vendo as aptidões, os méritos que nós conseguimos nas outras vidas. Por isso é válido sempre o estudo, o aprendizado, porque não perdemos, não fica jogado fora. Eu vejo muita gente dizer, eu já estou com tal idade, não vou mais estudar, não vou mais procurar saber disso, aquilo. Não. Gente querida, não. Porque o nosso espírito não tem a idade do nosso corpo, tem muito mais e vai ter muito mais. Lembrando só, somos espíritos imortais. Então, se a gente aprender com 100 anos, com 100 e poucos anos, não fica perdido. E na outra encarnação, nós já vamos ter uma facilidade maior naquilo que nós estamos aprendendo hoje. Tudo bem, gente? Olha, a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do seu corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, o contrai a aplicar suas faculdades nestas pesquisas, de exercê-las, de desenvolvê-las, de se melhorar. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu avanço, eis porque a encarnação é uma necessidade. Então, a gente pode dizer assim, mas então eu não posso ficar bastante tempo lá na erraticidade, só como espírito, e não querer reencarnar? Pode até ficar bastante tempo, mas vai chegar uma hora que a necessidade da reencarnação vai nos obrigar a querer reencarnar. E, logicamente, a nossa encarnação é planejada, os nossos cuidados são sempre acontecidos, mesmo que estejamos na erraticidade. Então, vai chegar uma hora que os mentores que cuidam de nós, que torcem pelo nosso progresso, pelo nosso sucesso, vão dizer, Celina, não tem jeito, você vai ter que descer. Você vai ter que ir lá no plano carnal, colocar em teste o que você aprendeu, auxiliar você e os outros, auxiliar o planeta, como está sendo dito tudo aqui. E muitas vezes, dependendo da situação do espírito, não só ele pede uma encarnação compulsória, como a espiritualidade manda numa encarnação compulsória. O que é encarnação compulsória? É aquela que a gente é obrigado a renascer,
Por quê? Porque muitas vezes, por conta de muitos atos maldosos, de vingança, de terror, periclitantes, nós ficamos perseguidos no plano espiritual pelos espíritos a quem prejudicamos. Então, muitas vezes é necessário que o espírito reencarne em encarnação compulsória com limitações, com vários problemas, não só para se livrar, como também para ir limpando o seu perispírito de atos que ocorreram em vidas passadas por conta das nossas ignorâncias espirituais, por conta do nosso atraso moral ainda. Se nós formos pegar nossas fichas reencarnatórias, gente do céu, a gente não vai gostar muito de ver, não. Por isso é uma bênção nós esquecermos do passado. E aí a gente chega aqui, a gente quer saber tudo que a gente foi no passado, e o que a gente fez, e o que não sei o que tal pessoa foi pra gente. Não. Se foi esquecido, se a gente não sabe quem a gente foi no passado, é uma bênção divina. Então vamos deixar como tá, que é pra gente não sofrer mais ainda. Tem muita gente que faz regressão, né? Regressão, e às vezes, em vez de melhorar, se não for numa situação muito bem feita, com um médico, um psicólogo, um psiquiatra muito bem estudado, em vez de auxiliar, prejudica. Então, não é legal a gente ficar querendo coisas que não estejam ao nosso alcance por conta da vontade divina. Não só por curiosidade e tal. Tem certas coisas que são feitas e tratadas pela necessidade. Aí sim, é diferente, né? Que aí às vezes buscam situações do passado e tratam nessa quando é alguma coisa muito séria, com um profissional muito sério. Fora disso, não. Que nem a gente falando aí de... Que nem experiências de quase morte, que os médicos chamam de EQM. Geralmente eles tratam junto com focos de reencarnação, principalmente palestrantes, grandes estudiosos, e geralmente as pessoas que têm essas experiências de quase morte, ou EQM, viram situações parecidas, viram túneis entrando ou saindo, viram espíritos, ou Jesus, ou Bezerra de Menezes, ou um espírito de luz, e muitos até de outras religiões sem ser espíritas, eles apontam situações assim, parecidas, né? Não todos, alguns. E, geralmente, quanto mais idosos forem os encarnados que tiverem experiência de quase morte, mais fácil eles se prendem ao lado material e fica mais difícil da situação se reverter. Enquanto que, quanto mais jovem, mais criança, que está mais ligado ao plano espiritual e tem essa experiência, é uma situação bem mais fácil, bem mais natural. Não sei se dá para vocês entenderem, mas isso tudo está ligado ao espírito, mostrando que o corpo sem o espírito não é nada. Então, pela ciência, muita coisa já está sendo provada do que o espiritismo fala. Quando nós falamos que o espiritismo é filosofia, ciência e religião, é uma grande verdade. Nós não, né? Kardec, né? Os estudos todos mostram isso. Porque daqui a pouco muitos pontos do espiritismo, da filosofia e da ciência já estão cada vez mais ligadas e a parte da espiritualidade está sendo cada vez mais provada pela ciência, né? Tanto que esse nome palingenesia é um estudo científico, é um estudo da medicina. Não está dentro de Kardec, não está dentro do espiritismo essa palavra, né? Porque quando vai se falar em reencarnação para defender uma tese, ela é logo cortada, porque vai dizer, não pode se entrar com religiosidade. Mas quando se vem com nome técnico, nome científico, esse daí baseado no grego, como nós falamos, aí as pessoas pelo menos leem, né, a tese, os cientistas lá pelo menos leem e saem um pouco da materialidade. Porque nós ainda temos muito do materialismo, né? Ainda nos prendemos muito às coisas materiais, às casas, aos carros, às coisas que nos dão prazer quando encarnados. E precisamos relembrar, precisamos nos reciclarmos em relação a lembrarmos que somos espíritos em experiência material, que tudo vai ficar aqui. Nós só vamos levar o que nós estamos tentando construir e conquistar. Então, as nossas conquistas morais e interiores, nós vamos levar. As outras conquistas materiais vão ficar aqui. E eu acredito que mais rápido também do que a gente imagina,
o espiritismo vai estar mais palpável e mais ainda científico, como muitos já falam, já mostram pra gente, né? Porque, por exemplo, uma vez eu vi em palestras que várias doenças graves que se diz hereditárias são necessidades do espírito, não são tão hereditárias que nem a gente pensa que é. Que nem, por exemplo, gêmeos sianeses, que nascem colados e muitas vezes um tem uma coisa e o outro não tem. Algumas capacidades que a gente vê que não é só da matéria. E aí a medicina ainda não consegue provar. E aí fica, não, peraí, tem alguma coisa que não é da matéria, que não é do corpo físico, então tem alguma coisa além que ainda não está sendo conseguido explicar, que obviamente é do espírito e da necessidade do espírito, como nós falamos, né? Vamos aqui mais um pouquinho na frente, que eu já passei meia hora, né? A encarnação do espírito não é nem constante nem perpétua, é apenas transitória. Então, olha, quando o espírito está lá, que com certeza, né, Maria e Ricardo, muitos espíritos estão, irmãos nossos desencarnados, estão aqui conosco ouvindo esse bate-papo. Então, não é constante ficar do outro lado nem ficar desse. E não é perpétua a encarnação. É transitória de acordo com a nossa necessidade, como nós falamos. Conforme vai aumentando a nossa fluidez, a nossa moral, a nossa capacidade de amar e de se amar, mais vida espiritual nós vamos tendo. Fica sendo menos encarnações. Lógico, nós precisamos de muito, muito tempo para isso. Mas quanto mais amor a gente deve vivenciar e também se amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não vamos esquecer disso. Quanto mais a gente tiver mais vida feliz, mais vida fluídica, menos peso da matéria nós vamos ter. Então, a encarnação monta de acordo com as nossas necessidades, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele examina o que fez durante sua estada terrestre, o nosso espírito, passa em revista o que aprendeu quando nós estamos lá na reticidade, reconhece as suas faltas, porque aqui a gente não reconhece tanto o que a gente fez, a gente esquece, né? Às vezes a gente faz uma coisa ruim, às vezes faz coisa boa e esquece também. Então, endireitamos os nossos planos lá em cima, tomamos as resoluções, lógico que isso aqui, a Gênesis está falando do espírito que tem condição disso. Não é aquele espírito que está completamente preso a situações e não tem condições nem de decidir o que ele vai fazer, que entra naquela situação que a gente falou da encarnação compulsória. Endireita seus planos e toma as resoluções após o que ele conta se conduzir em uma nova existência, tentando fazer o seu melhor. É aquilo que a gente falou. A gente lá em cima, a gente fala, olha, eu quero progredir, eu não quero mais fazer isso tudo que eu fiz de errado. Aí a gente chega aqui, esquece e faz, né? A encarnação não é, em absoluto, uma punição para o espírito, como qualquer um possa pensar, uma vez que a gente está preso, né? Mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Então, os espíritos insistem em dizer isso, tanto no Evangelho, como no Livro dos Espíritos, como na Gênesis, e em outros grandes estudos aí de André Luiz, Chico Xavier. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Gente, a gente precisa dar um passo mais rápido na nossa evolução. Não é? A gente não aguenta mais ficar doente no corpo, ficar se arrastando no peso aí. Ó, se a gente fosse espírito, agora a gente pensava, eu quero estar lá no Japão, eu quero estar lá num lugar, sabe, que eu queria, tal, e a gente vai rapidamente pelo pensamento. Mas a gente ainda precisa dessas necessidades que nos melhoram, que nos evoluem. Então, que a gente possa fazer por onde a gente se deixar mais leve na existência, no corpo, no nosso aprendizado, na nossa mente, né? Então, ele se desmaterializa a dizer que, livrando-se da influência da matéria, ele se depura. Sua vida espiritualiza-se, suas faculdades e suas percepções se estendem. Sua felicidade está em razão do progresso completado. Então, a gente não quer ser feliz? Não é? Todos nós que estamos aqui nessa live, eu acredito que nós temos um propósito na nossa vida, na nossa existência.
nos melhorarmos e sermos felizes, não é? Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer ficar sofrendo. A gente tem que ver a dor, o sofrimento com outros olhos? Temos, para se livrar mais rápido, para entender e para termos a força necessária para o nosso espírito. Mas a gente quer ser feliz. E para a gente ser feliz, a gente não precisa se desmaterializar, porque as perdas que nós temos nos dói ainda muito. Se a gente perde, roubaram o nosso carro, roubaram a quantia financeira, prejudicaram isso, aquilo, a gente ainda fica muito raivoso, a gente ainda fica muito nervoso, não é? A gente não sabe ainda entender certas coisas que acontecem pra gente por não serem nossas. As coisas materiais não são nossas, são emprestadas. E nós ficamos muito nervosos e agoniados quando tiram da gente, quando a gente perde. Então, esses tipos de visões, nós precisamos mudar urgentemente para o nosso bem, né? O nosso livre-arbítrio tem que nos chamar mais às virtudes que existem, né? As virtudes estão ali, enumeradas, nós sabemos quais são, nós sabemos tudo, todos nós que estamos juntos aqui nesse encontro, nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro da nossa possibilidade, para que a gente não se prejudique, para que a gente evolua com mais rapidez. E por que a gente não faz? Não é? Está lá escrito no Evangelho. Por que o mal que eu não quero, eu faço? E o bem que eu quero e sei, me é tão difícil fazer? Gente, é normal, nós estamos em evolução. Nós não somos perfeitos ainda, vamos ser, vamos chegar lá, demore mais ou menos. Mas nós ainda estamos num período de aprendizado. Nós ainda estamos falando, estudando juntos, fazendo as nossas provas, as nossas escritas, mexendo nas nossas virtudes, na nossa moral, como alunos ainda, como discípulos de Jesus. Vai chegar uma hora que nós vamos ser os mestres, nós vamos ser os professores de como fazer. Não vamos ficar só estudando, só ouvindo, só falando. Nós vamos começar a vivenciar. Então, quanto mais rápido a gente começar a vivenciar o que Jesus nos ensinou, melhor para a gente mesmo. Gente, eu estou já estourando o meu tempo. Que a gente possa, então, nessa nossa reflexão de hoje, valorizar o nosso dia a dia. Fazer o melhor que a gente possa. Mesmo que a gente ache que pode até fazer mais, tá? Mas vamos fazer o máximo que a gente possa de bom, de auxílio, de entender o outro, de deixar passar as coisas. E aí, devagarinho, a gente vai um pouquinho mais na frente, fazendo um pouquinho mais. Aí depois um pouquinho mais, um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente já vai estar fazendo muito mais do que a gente imaginava. Vamos tentar aplicar os ensinamentos do Evangelho, agradecendo a tudo que vem ao nosso encontro. Agradecendo aquelas coisas que a gente pensa que não é tão bom, mas que no futuro a gente vai ver que era, né? Para que a gente possa se tornar realmente seres humanos melhores, como a gente pede nas nossas preces, nas nossas orações. E para não estourar tanto o meu tempo, eu ia contar uma história de um assistido das Casas André Luiz por conta de uma reencarnação, mas eu vou deixar para uma próxima, para um próximo tema. E de repente vai caber essa história desse espírito. Eu não sei se vocês sabem, eu sou voluntária lá das Casas André Luiz, na Fundação Espírita André Luiz, e também, logicamente, no Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz e nas Casas André Luiz, que é um complexo, né, de 3 instituições. Então, eu tinha separado uma história de um dos internos lá da Casa André Luiz por conta de uma encarnação de grandes atitudes, assim, de muita responsabilidade para aquele espírito. Mas realmente vai ficar para outro dia. E eu separei para a gente também do livro do nosso querido Jesualdo Costa. Eu acredito que ele já esteve aí com vocês fazendo palestra. Ele me presenteou com esse livro quando ele esteve lá no meu programa da TV, Dualidade. Vocês podem procurar lá, Jesualdo Costa, programa Dualidade com Celina Sobral. O livro dele, Conversando sobre a Vida, tem um poema que eu adoro, poesia, vocês sabem, que fala muito sobre a importância de nós estarmos aqui tentando nos ajudar, nos melhorarmos, né? Esse poema chama Oportunidades. Olha só que legal. Deus, justo, bom e soberano, para toda criatura tem um plano: evoluir inexoravelmente. É preciso nascer para viver.
Necessário é morrer para renascer, progredir incessantemente. A justiça de Deus é abrangente, em todo o universo está presente e é sempre aplicada com amor. Pelas portas da reencarnação, o espírito anela a perfeição e o seu retorno para o Criador. Através das múltiplas existências, acontece o despertar das consciências e o avanço do espírito imortal. A semente que eu hoje semear é a mesma que amanhã irei ceifar na infinita seara universal. Eu sei que a minha vida agora é o resultado da vida em que outrora eu vivi, da maneira que eu bem quis. Hoje, dessa verdade consciente, semearei só amor presentemente, anelando no futuro ser feliz. Reencarnação, sublime recomeço, onde eu tenho tudo aquilo que mereço, sempre em busca da iluminação. Essa é a mais pura verdade. Não há salvação sem caridade, nem justiça sem reencarnação. Não é legal? É uma reflexão a mais para a gente aí. E eu vou pedindo mais uma vez que a gente se una em energia, em prece, em oração, em coração. Vamos lá, colocou seu copinho de água, sua garrafinha. Vamos mais uma vez nos interiorizando, nos recolhendo, agradecendo aos trabalhadores, dirigentes, presidência do Leal, Lar Espírita Amor e Luz, por essa oportunidade de reencontro, pela espiritualidade amiga que nos sustentou nesse instante. Maria, Ricardo, todos os trabalhadores, muita luz, muitas bênçãos para todos vocês. E vamos nesse instante pedir por nós que estamos juntos nesse instante, para que recebamos a presença amiga, mais uma vez, do nosso Mestre, de nossa Mãe Maria Santíssima, que já se encontra nos envolvendo em seu manto protetor de luz, de amor. Que nós possamos sentir nesse instante a medicação que está nos sendo aplicada no corpo e no espírito, para a nossa vitória, para a nossa melhoria, para a melhoria da nossa saúde material e espiritual. Nesse instante, as nossas águas estão sendo medicadas. Colocação do remédio necessário para cada um de nós. Que ao terminarmos esse encontro, nós vamos tomar, nós vamos beber e deixar durante a noite para que seja continuado o tratamento e terminarmos amanhã de manhã essa água. E essas vibrações de saúde, de amor, de paz, vai de encontro a todos aqueles que estão no nosso lar ou que de repente não se encontram nesse instante. Nosso lar é higienizado, tirado formas, pensamentos, negatividade, tirado tudo que é contrário ao bem. Energias salutares limpam todo o nosso ambiente, com a força da paz, da harmonia, da saúde e do amor. E essas vibrações alcançam todos os nossos familiares, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, conhecidos, todos aqueles que não são tão amigos nossos no presente momento, mas que serão no futuro próximo. Essas vibrações envolvem os desconhecidos, aqueles que estão
em desabrigo, que se encontram nos lares em desajuste, envolve os que estão nos hospitais, nas enfermarias, nos leitos de dores, envolvem médicos, enfermeiros, cuidadores, chegam às casas de abrigo de idosos, de jovens, de crianças, de dependentes químicos, chegam aos presídios, aos lares luxuosos, que existe mais material do que espiritual. Essas vibrações de amor desse grupo, nesse instante, envolve todo o nosso planeta Terra, trazendo saúde, trazendo harmonia, trazendo paz, luz, trazendo descoberta de remédios, de vacinas necessários a todos que estão encarnados no planeta. Porque o amor, a vontade, a fé é a maior força que existe. E neste momento, nós reunidos, temos toda a força do nosso amor atuando. E nossa prece, nossa vontade, baseada no amor, são ouvidas. E agradecidos que estamos nesse instante, envolvemos toda a casa leal, envolvemos todos os trabalhadores, todos os assistidos, todos aqueles que já foram socorridos até espiritualmente pelos mentores de luz desta casa. Agradecemos, Pai amado, agradecemos Jesus, Irmão Maior, Maria Santíssima, equipe espiritual trabalhadora desta casa abençoada que nos dá a oportunidade do trabalho. Toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, e que possamos a cada dia fazermos um pouco mais em busca da nossa melhoria, da felicidade de todos nós. E pedimos licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje, debaixo de todas as bênçãos do alto. Que tenhamos uma noite abençoada, tranquila e de refazimento material e espiritual. Que assim seja. Gratidão, queridos. Gratidão pela paciência, pela companhia, pela energia trocada entre todos nós e até uma próxima oportunidade.